Ótimo. Então vamos lá. Bom, vou voltar no 4, só para a gente aproveitar a página. Então, ó, dois espelhos A e B encontram-se em frente de um espelho plano E, como mostra a figura. Um observador tenta ver as imagens desses objetos formadas pelo espelho, colocando-se em diferentes posições, de 1 até 5, como mostrado na figura. O observador verá a imagem de A e B superpondo-se uma à outra, se colocar em que posição? Bom, então se ele quer ver as imagens superpostas, eu tenho que obter por simetria a localização tanto da imagem do objeto A como do objeto B no meu espelho. Então, ó, por simetria, a distância da imagem ao espelho tem que ser a mesma do objeto ao espelho, né? Então, aqui está fácil de observar, porque eu tenho como orientação as quadrículas. Então, ó, o meu objeto A se encontra a uma posição de 1, 2, 3, 4 quadrículas do espelho plano E. Então, a imagem dele tem que estar à mesma distância, que é o meu A'. O B está a 2 quadrículas de distância. Então, a imagem dele também vai estar a 2. Então, para que essas imagens estejam superpostas, né, eu tenho que ter um segmento de reta que une esses dois pontos. Então, um segmento de reta que une esses dois pontos, ou seja, que passa por A' e B', determina a posição do observador na posição 5, tá? Então, o observador tem que se colocar na posição 5 para ele ver essas imagens superpostas. Beleza? Resposta é a letra E. Bom, exercício 5. Numa superfície horizontal, considere um objeto diante de um espelho plano e sua respectiva imagem. Então, olha, observe o seguinte. Eu tenho um objeto a uma distância x de um espelho plano. Isso gera uma imagem à mesma distância do espelho. Então, se o meu objeto está a uma distância x do espelho, a imagem também se encontra a essa distância x do espelho. Bom, se em certo instante esse objeto se afastar a uma distância d em relação ao espelho, ou seja, isso daqui, ó, o que ocorrerá com a sua imagem? O que acontece? Houve um afastamento do objeto em relação ao espelho de uma distância d. Isso vai fazer com que eu tenha uma nova distância desse meu objeto ao espelho de x mais d. Então, nessa nova posição, eu vou ter o meu objeto a uma distância x mais d do meu espelho. O que tem que acontecer com a imagem? Ela tem que estar nessa nova distância. Ou seja, se meu objeto afasta d do espelho, a imagem também afasta d da posição antiga, certo? Ou seja, a nova posição da minha imagem em relação ao espelho também é x mais d. Eu tenho que manter essa simetria, certo? Vamos supor que inicialmente meu objeto está a uma distância de 2 metros do meu espelho. Se ele afastar 1 metro dessa posição que ele se encontrava, eu vou ter uma nova distância de 3 metros. Então, minha imagem tem que estar a 3 metros. No caso, houve um afastamento também de D nessa imagem. Beleza? Olha lá, ó. Se em certo instante esse objeto, se um objeto se afastar a uma distância D em relação ao espelho plano, sua imagem também vai se afastar
de uma distância D do espelho. Do espelho, hein? Do espelho. Eu fiz o deslocamento do objeto em relação ao espelho, houve um deslocamento da imagem, o mesmo deslocamento da imagem em relação a esse espelho, tá? Vamos deixar isso bem claro, em relação ao espelho. Por quê? Porque senão a gente confunde na solução do exercício 6. Olha lá, um ciclista pedala em direção a um edifício que tem uma fachada espelhada. Se sua velocidade é de 15 km por hora em relação ao solo, então eu tenho um espelho aqui e esse ciclista está percorrendo a trajetória com uma velocidade de 15 km por hora em relação ao solo, tá? Qual é a velocidade de aproximação da imagem do ciclista em relação ao próprio ciclista? Ou seja, a velocidade relativa, né? Aí, em relação ao próprio ciclista, o que, que vai estar acontecendo? Eu vou ter a velocidade dele relacionada ao deslocamento em direção ao espelho e vou ter a aproximação da imagem relacionada a esse espelho. Então, eu faço a soma dessas duas velocidades. A velocidade da imagem em relação ao ciclista, ela vai ser o dobro. Tá? Dá para provar aqui fazendo o deslocamento do espelho, que foi o último assunto que nós vimos, penúltimo assunto que nós vimos na aula de quarta-feira passada, que foi a translação de espelhos, né? Se eu causar uma translação ΔSE no espelho, eu vou provocar um deslocamento na imagem que é o dobro. Isso é fácil de provar, ó. Então vamos supor, tem um espelho plano E aqui, onde eu tenho um objeto O localizado a uma distância D desse meu espelho. Isso faz com que eu tenha uma imagem que eu chamei de I1 a essa mesma distância D, é simetria. Onde está o eixo de simetria? No próprio espelho. Correto? Então, se eu fizer a superposição da imagem no objeto, elas vão se encontrar no mesmo ponto, né? É simétrico. É isso aqui, ó. O espelho é representado pela espiral do meu caderno. Se eu tenho um objeto colocado nas extremidades das páginas, na hora que eu fecho, eu faço o encontro dessas extremidades. Essa é a minha simetria, tá? Aí vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu faça um deslocamento para a direita desse meu espelho. Vamos supor que esse deslocamento é um deslocamento ΔSE. O que, que aconteceu? Esse afastamento para a direita do meu espelho, ele cria uma nova distância entre o meu observador e meu espelho, que eu vou chamar de D maiúsculo. Então, ó, D maiúsculo é a posição antiga D mais esse deslocamento. Então, se eu isolar ΔSE, esse ΔSE é a posição nova, D maiúsculo, menos a posição antiga. Mas o que, que acontece na hora que eu faço esse deslocamento do meu espelho para essa nova posição? A minha nova imagem vai estar também a essa distância D da nova posição do espelho. É simétrico. Ó, esquece esse espelho aqui que estava originalmente nessa posição. Em relação à nova posição que representa essa distância D maiúsculo, eu vou ter a nova posição da imagem também representada por esse D maiúsculo, é a simetria. Então, minha imagem vai estar localizada aqui, ó. Aí, o que, que aconteceu com a minha imagem? Na hora que eu fiz a translação do espelho, ou seja, na hora que eu desloquei o espelho na horizontal de ΔSE para a direita, houve um deslocamento horizontal também de ΔSI na imagem. Ó, vamos analisar o que, que acontece agora, ó. De O até I2, que é a posição nova da minha imagem,
eu tenho 2D de deslocamento, que corresponde a 2D minúsculo mais esse delta SI, correto? Olha lá, ó. 2D maiúsculo é 2D minúsculo, minúsculo mais delta SI, que o deslocamento causado no espelho vai gerar um deslocamento na minha imagem. Se eu isolar delta SI no primeiro membro, eu vou passar 2D minúsculo subtraindo 2D maiúsculo. Como 2 é fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, o deslocamento de delta SI na imagem, ele vai ser o dobro do deslocamento do espelho, certo? Mas isso acontece no mesmo tempo. No tempo que eu tenho de deslocar meu espelho da posição que ele se encontrava para a nova posição que dá esse delta SE, esse tempo aqui é o mesmo para esse deslocamento da imagem. Então, ó, para um mesmo intervalo de tempo ΔT, o afastamento ΔSE do espelho corresponde ao afastamento ΔSI da imagem. Então, para um mesmo intervalo de tempo, considerando a velocidade constante, eu posso aplicar a ideia de velocidade média, né? Que a velocidade é a razão entre o deslocamento e o tempo. Fazendo a troca, o tempo é a razão entre o deslocamento e a velocidade. Então, para delta SI sobre VI, isso vai ser igual a delta SE sobre VE, porque os tempos são os mesmos. Como delta SI é o dobro de delta SE, eu cancelo esse delta SE, multiplicando em cruz, eu chego à conclusão que a velocidade da imagem vai ser o dobro da velocidade de propagação do espelho, certo? Então, posso usar essa ideia associado à velocidade relativa de aproximação da imagem com o próprio ciclista. Olha lá, ó, a velocidade da imagem em relação ao objeto é igual ao dobro da velocidade do objeto em relação ao solo. Logo, a velocidade da imagem é de 30 km por hora. Outra maneira de entender isso é usar a ideia de vetores, né? Eu vou ter aqui na velocidade relativa dois vetores com a mesma direção em sentidos contrários, né? Então, em relação a essa velocidade relativa, eu tenho a soma dessas velocidades. Beleza? Então tá aí. Eu quis voltar nessa ideia da translação para a gente poder firmar esse conceito da velocidade da imagem ser o dobro, tá? O 7. Agora está relacionado à rotação de espelhos, associando esses dois espelhos a um ângulo qualquer, eu tendo a formação das imagens nesses espelhos. Então, ó, um mágico resolve fazer um truque de multiplicação dele mesmo. Para isso, ele utiliza dois espelhos planos e fixos que não são percebidos pela plateia. Sabendo que na cena aparecem 5 mágicos, qual é o ângulo formado entre os espelhos planos? Bom, então vai aparecer 5 mágicos. Eu vou ter essa ideia. O que a plateia está vendo é isso, né? 5 mágicos. Ou seja, para eu ter 5 mágicos, tendo um mágico, eu tenho a formação de 4 imagens. Correto? Então, ó, se aparecem 5 mágicos, nós temos 4 imagens. Então, o número de imagens relacionada a essa associação de espelhos planos é 360 dividido por alfa, onde esse alfa é o ângulo formado entre esses espelhos, menos 1, por quê? Porque eu tenho que ter um objeto colocado na frente dos espelhos, senão eu não crio imagem. Correto? Então, lá, aparecem 5 mágicos. Para eu ter 5 mágicos, eu tenho que ter 4 imagens. É o valor de n. Beleza? Isso é igual a 360 sobre alfa menos 1. Passa esse menos 1 somando, vai dar 5. Correto?
inverto o alfa com esse 5, e eu vou dividir 360 por 5, logo o ângulo associado a esses dois espelhos é um ângulo de 72 graus. Tranquilo, gente? Belezeira? E o último. Então, ó, para cortar custos na produção de uma peça de teatro, o diretor resolveu utilizar 2 espelhos planos fixos para multiplicar o número de personagens na cena. O menor ângulo de abertura entre os espelhos que permite ao público visualizar com qualidade a cena é de 60 graus. Sabendo que a peça conta com 5 atores, qual é a quantidade de personagens vista na cena? Informe quantas são as imagens e quantos são os atores. Bom, ator é 5, certo? Então, cada ator posicionado na frente desses 2 espelhos associados com um ângulo de 60 graus vai determinar um número de imagens, certo? Então, ó, eu fiz isso aqui, ó. O número de imagens é 360 dividido por alfa, que é o ângulo formado entre esses espelhos, menos 1. No caso, esse alfa é um ângulo de 60 graus. Olha lá, ó. Então, tem 360 sobre 60, que dá 6 menos 1. Então, cada ator gera 5 imagens. Beleza? Então, eu vou ter 25 imagens formadas por esses espelhos. São 5 atores. Mais os 5 atores, o público vê 30. Correto? Por quê? Porque eu achei uma figurinha aqui também para representar esses atores. Eu peguei essa imagem na internet, sendo que eu tenho o ator aqui posicionado na frente dos espelhos associados com ângulo de 60 graus. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5 imagens desses atores. Beleza? Olha lá, cada ator produz 5 imagens de si próprio. Logo, o número de imagens é 5 vezes 5, 25 imagens no total. Beleza? Como eu tenho 5 atores, olha lá, considerando que os 5 atores também são vistos pelo público, o público vê 30 personagens nessa cena. Beleza, pessoal? Então, ó, sugestão agora, tá? Do exercício 1 ao 12, da sessão Hora de Estudo, página 58 e 59. Eu não vou cobrar mais essas tarefas, eu não vou impor mais cobrança dessas tarefas, então vocês não vão mais receber e-mail meu cobrando essas tarefas. Vocês vão receber e-mail com a solução dessas atividades. Tá? Eu quero ver se eu mando ainda hoje para vocês, tá? Porque eu não tinha pensado nessa possibilidade que eu tenho fácil aqui, tá? Eu tenho tudo digitalizado, então fica fácil de eu mandar para vocês. Aí o que que acontece? Quem tiver dúvida, me manda, mas tem que ser antes de segunda, senão não dá tempo de eu montar. Tranquilo até aqui? Beleza? Quer que volte no slide lá para a anotação da tarefa? Aqui, ó. Bom, eu vou aproveitar esses 10 minutinhos que nós temos e vou... Só para abrir essa janela aqui que tem um negócio aqui. Ah, tá. Beleza. E vou introduzir a ideia aqui de espelho esférico, tá? Só uma introduçãozinha, só para a gente... Deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui é do terceiro médio. Professor, Pois não. oi Gui, mas esse último exercício que o senhor passou, você quer que envie ele?
Qual? Esse que eu acabei de resolver? Não, é só uma que você falou, sugestão de atividade. Não, não precisa enviar, não. Tá bom. Eu vou mandar a solução para vocês, mas não precisa me enviar, não, porque eu não. Acho que o tempo nosso agora ele tem que ser aproveitado para a gente poder dedicar ao simulado, dedicar às avaliações que estão vindo, certo? Então, isso daí vai ficar agora por conta de vocês, beleza? Vai de cada um. Aquela coisa, só me envia se você tiver dúvida, beleza? Bom, Beleza? então Valeu. tranquilo. Deixa eu fechar isso aqui. Oh, mas que coisa medonha como eu erro nisso. De novo, essa janela que tem que fechar e aqui, ó. Bom, o próximo assunto nosso, que está associado às leis da reflexão, é a reflexão em espelhos esféricos. Então, tem uma introdução pequena aqui. Na semana que vem eu vou passar todas as informações necessárias para a formação de imagem, tipos de imagem que nós vamos gerar, dependendo da superfície refletora do espelho esférico. Então, o espelho esférico, a ideia é a seguinte: o espelho esférico ele está relacionado a uma superfície esférica no qual eu corto um pedaço dessa superfície esférica, que é chamado de calota, e dependendo da região dessa calota que eu tenho a parte reflexiva, eu vou ter um tipo de espelho associado a essa região no qual a luz reflete, tá? A introdução aqui é a seguinte: você já reparou que em alguns espelhos a imagem formada apresenta características diferentes do objeto que ela reflete? Ao olhar para uma colher metálica, por exemplo, você pode perceber, dependendo da superfície observada, interna ou externa, e da distância da colher em relação a você, que sua imagem pode ficar ampliada, reduzida, direita, invertida, até mesmo distorcida. Os espelhos curvos produzem imagens com diversas características e por isso são amplamente utilizados. Em lojas e supermercados, por exemplo, servem para aumentar o campo visual, o que permite que funcionários possam ter a visualização mais ampla do ambiente. Em algumas saídas de garagens e em retrovisores externos de veículos, esse tipo de sistema óptico também é usado com o intuito de aumentar o campo visual para os motoristas. Então, aqui ó, nós temos a representação de duas superfícies esféricas com a parte refletora, né, no lado externo dessa superfície, que é a característica dos espelhos convexos. Os espelhos convexos, eles têm a características de aumentar o campo visual. Então, se eles aumentam o campo visual, eles diminuem o tamanho da imagem. Olha lá, em espelhos curvos, a imagem pode representar características distintas do objeto que a produz. Espelhos convexos têm a vantagem de ampliar o campo visual. Mas só que na hora que ele amplia esse campo, como eu já disse, eles diminuem o tamanho da imagem. E em retrovisores externos de carro, o espelho usado é o convexo. Aí tem alguns carros, né, principalmente carros importados, que vêm com essa observação gravadas no espelho, né, que os objetos colocados na frente do espelho, eles não vão ter o tamanho que apresentam, né? Eles vêm com essa informação. Porque o que acontece?
O cérebro nosso, ele vai relacionar o tamanho da imagem com a distância. Então, se a imagem está pequena no espelho, o cérebro nosso ele vai associar isso a um objeto que está distante. E a realidade não é essa. Porque a curvatura do espelho retrovisor externo, ela é tal que propicia o aumento do campo visual do espelho. Então, ela faz isso para a gente aumentar o campo de visão do espelho, né? Só que a posição do objeto a esse espelho é constante. Mesmo que o carro esteja em movimento, ela vai estar relacionada ao movimento do veículo. Então, por exemplo, numa ultrapassagem, qual que é a conduta de segurança que você tem que tomar? Você tem que olhar no retrovisor interno, que é plano, para você ter uma ideia da distância de veículos que se encontram atrás de você. E olhar no retrovisor externo para ter ideia do campo de visão, né? Porque de repente você está numa estrada e vai fazer a ultrapassagem num veículo e tem alguém vindo atrás, cortando também. Então, se você ficar só na visualização do espelho retrovisor externo, você não está tendo a real noção de distância que você se encontra do veículo que está atrás. Então, por isso que esses retrovisores, eles trazem essa informação. Ah, então por que eles não colocam espelho plano no retrovisor externo do carro? Antigamente era plano. Só que a colocação do espelho plano no retrovisor externo cria muitos pontos cegos em relação às laterais do veículo. Então você perde a noção daquilo que se encontra atrás de você. Você não vai ter a real noção de posicionamento de veículos que se encontram atrás ou veículo que está te ultrapassando. Então a ideia do espelho convexo nos espelhos retrovisores externos é essa, é para aumentar o campo de visual, aumentar o campo visual, ou seja, para dar uma diminuída nos pontos cegos do veículo. Tá, pessoal? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu não vou aprofundar no assunto, porque senão na segunda-feira eu vou ter que voltar tudo de novo. Tá? Então, na segunda-feira a gente pega firme nessa parte de espelhos esféricos. Eu acredito que na segunda-feira a gente já consiga liquidar esse assunto. Tá? Ele é um assunto tranquilo, é um assunto bem fácil. Tá? E com isso, a gente já termina a parte de reflexão. Aí depois, na parte da outra semana, a gente já passa para a parte de refração. Tá? Bom, vou mandar para vocês quero ver se manda ainda hoje a solução dos exercícios que eu estou cobrando. Tá? E na segunda-feira a gente volta a conversar a respeito desse pré-teste que nós iremos fazer quarta-feira que vem, tá, pessoal? Então, do mais é isso. Boa semana para todo mundo, bom almoço. Falou, Tarek. Mas, por favor, tiver o interesse quem tiver o interesse de resolver esses exercícios aprofundado e surgir alguma dúvida, me manda antes de segunda para eu ter tempo. Tranquilo? Então, falou, pessoal. Até Falou, segunda-feira. professor. Um abraço, João. Tchau, Karen. Um abraço. Falou, Tchau, Tarek. professor. Tchau, Rafael. Um Tchau, abraço. professor. Falou. Um abraço, Davi. Tudo de bom. Falou! Falou, Rafael. Um abraço.